E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero fazer aqui, né, uma catequese, fazer aqui um vídeo, esse estudo junto com você, a respeito do fundamento da nossa igreja, da nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos ver, né, nesse vídeo essa questão do fundamento desse alicerce sobre o qual Jesus Cristo, né, edificou a sua igreja. E vamos, né, esclarecer, espero que de uma vez por todas, né, para alguns irmãos, né, protestantes, porque tem aqueles que só o Espírito Santo mesmo, só com a graça de Deus que a pessoa vai, né, se abrindo para entender a fé católica, para entender os fundamentos da igreja. E é importante esse vídeo, né, para os irmãos protestantes que não estão satisfeitos no protestantismo. Eu sei que existem muitos irmãos protestantes que não estão satisfeitos ali, porque vê muita incoerência, né? Vê muita contradição, não tem, né, a aprovação nas escrituras o protestantismo. E a gente diz isso para alertar essas pessoas. E eu creio, né, que muitos já perceberam, né? Não tem cabimento, só há um Deus e só há uma igreja, né? Isso é óbvio. Enfim, vamos lá para o nosso vídeo. Quando Jesus disse, né, em Mateus 16, 18, que ele diz assim, né? Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Mateus, né, 16, 18. A grande chave, né, do entendimento, né, para esse texto, o grande, né, debate, é se Jesus está fundando a igreja aqui sobre Pedro ou sobre ele mesmo, né? Essa pedra. Por isso eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa, né, é a grande questão. Jesus está apontando para ele mesmo. Essa pedra aqui é Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, essa a grande, né, sacada para entender. De que pedra é essa? É Pedro ou é Jesus? Nesse texto, Jesus está se referindo a Pedro ou está se referindo, né, a ele mesmo? Essa é a grande questão. Veja, em Efésios, abra aí a sua Sagrada Escritura, né, em Efésios, na carta de Paulo, né, aos Efésios, capítulo 2, o versículo 20, para a gente ir entendendo um texto da Sagrada Escritura à luz de outros textos, né, da Sagrada Escritura. Lá em Mateus, né, Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra lá, em Mateus, né, era Pedro ou era Cristo, né? Veja o que diz Paulo aos Efésios, né, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então Paulo está se referindo aqui, né, à igreja, ao fundamento da igreja. E ele diz o quê? E ele diz, né, um pouquinho antes, né, no versículo 19, diz assim, né, portanto, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus. Moradores da casa de Deus. Aí no versículo 20 vem, né, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então veja, aqui o apóstolo Paulo diz, né, aos Efésios, e diz a mim e a você, que a casa de Deus, né, no versículo 19, ele vai dizer, a casa de Deus está, né, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Então, né, a pedra lá em Mateus, que Jesus se refere, é Pedro. Jesus Cristo fundou a sua igreja sobre um só, vai dizer, né, São Cipriano de Cartago, para, né, manifestar a unidade. Quer dizer que Cristo, conversando unicamente com Pedro, nesse texto, né, se dirigindo no singular a São Pedro, diz, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bem claro, né, no singular e não no plural, né? Então quer dizer, Cristo edificou a sua igreja sobre um só, como disse, né, São Cipriano de Cartago, para manifestar essa
unidade. E aqui, né, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Deus, né, a casa de Deus, está edificada sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, né, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Aí os protestantes dizem assim, né, que esse alicerce, esse fundamento que Jesus está se referindo, né, lá em Mateus, é o próprio Cristo, né? É o próprio Cristo. Mas sabe por quê que eles pensam assim? Porque não sabem distinguir uma questão muito importante que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. A pedra que Jesus se refere lá em Mateus é Pedro. É Pedro. É a pedra do alicerce, né? A pedra do fundamento. Veja, Jesus disse assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui, meus irmãos, uma coisa que passa despercebido de muitas pessoas. Quando você vai construir uma casa, por onde você começa, né? Pela escavação, pelo alicerce, né? Pelo fundamento. Você começa por ali, né? Você vai fazer, né, as valas, vai cavar, vai fazer o alicerce, vai concretar o alicerce. Aqui, São Paulo está dizendo que a casa de Deus está edificados, né, sobre o alicerce dos apóstolos. O alicerce fica onde, né? Fica ali no chão. Você faz o alicerce e começa, né, a subir, né, as paredes para construir, né, edificar, né, o prédio. Veja, então a casa de Deus está edificada sobre o alicerce dos apóstolos. Quando Jesus Cristo disse, né, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está se referindo unicamente, né, a São Pedro. Ele está se referindo, né, a São Pedro. Quando o texto diz assim, né, que Jesus Cristo é a pedra angular, aí é onde está, né, a falta de entendimento de muitas pessoas. Porque a pedra angular, ela não vai no alicerce, ela não está nos alicerces, né? Ela não está no fundamento, ela está no alto, ela fica no alto da construção. Aqui onde está a chave para os irmãos protestantes, né, entenderem essa questão. Pedro e os apóstolos é a pedra do fundamento. Como disse aqui São Paulo, né, edificado sobre o alicerce dos apóstolos, ou seja, eles são o alicerce. O alicerce, como já disse, né, fica no chão, tendo como a pedra angular o próprio Cristo. E essa pedra, né, angular, é como essa ilustração que eu estou te mostrando aí na tela. Essa pedra fica no alto, e não no alicerce, e não no fundamento. Então Cristo fundou a igreja dele sobre Pedro e os apóstolos, tendo, né, como pedra angular o próprio Jesus Cristo. Veja que interessante. Então, né, é esse entendimento que falta para os irmãos protestantes. A pedra que Jesus fala, lá em Mateus, conversando com Pedro, é São Pedro. A igreja que Cristo fundou, edificou, é sobre Pedro e os apóstolos, sendo ele mesmo, né, a pedra angular, como eu mostrei para vocês nesse desenho. Ele é a pedra principal, a pedra da esquina, a pedra que os pedreiros rejeitaram. Mas veja, ela não fica no fundamento. Essa pedra angular não fica no fundamento. Basta você fazer uma pesquisa aí sobre a pedra angular, que você vai ver, né, várias explicações e vai ver onde é que essa pedra fica. Ela não fica no alicerce. O fundamento, né, da igreja de Cristo, da casa de Deus, como disse Paulo, né, os alicerces são os apóstolos e os profetas. Tendo como Cristo nessa pedra angular, como você viu, a pedra angular vai no alto. Então os protestantes dizem, não, mas essa pedra que Jesus Cristo fundou, firmou a igreja, lá em Mateus 16, é o próprio Cristo. Não, ele é a pedra, né, do alto, a pedra principal, a pedra, né, da esquina, aquela pedra que os pedreiros rejeitaram. Mas veja, ela não fica no alicerce, ela não fica no fundamento. E isso é muito importante a gente entender isso. A pedra angular, que é Jesus Cristo, não fica no alicerce. Então, os protestantes ficam discutindo, né, à toa, porque o fundamento da igreja são os santos apóstolos. Sendo Pedro o chefe, né, que tem toda a jurisdição sobre toda a igreja universal. Então, é dessa forma. E para finalizar o nosso vídeo, veja a igreja em sua glória, né, futura, que São João, né, lá em Apocalipse,
foi mostrado a São João, né, essa igreja em sua glória futura. Veja que também os apóstolos estão nela. Estão aonde? Nos alicerces. Confira aí. Apocalipse, né, 21, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja, aqui também nessa visão da igreja, né, em sua glória futura, mostra também esses 12 fundamentos, nesses 12 alicerces. Sobre eles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os 12 apóstolos que são, né, sucessores das 12 tribos de Israel. Então veja, Cristo edificou a sua igreja sobre os apóstolos. Como disse São Paulo aos Efésios. Edificado, né? Essa casa de Deus está edificada sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então nesse vídeo a gente aprendeu, meu irmão, que essa pedra angular, que é Jesus Cristo, não está no alicerce, não está, né, no fundamento, mas sim no lugar principal, lá no alto, né, na esquina. A pedra de sustentação, a pedra que os pedreiros, né, rejeitaram. Então você vê que dessa maneira você consegue compreender melhor o fundamento da igreja. E quando você entender o fundamento da igreja, você larga o protestantismo. Por quê? Você sabe que Cristo se dirigiu a Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aquela pedra é Pedro, porque a edificação começa do chão, né? A edificação começa do chão. Jesus Cristo é a pedra angular. Veja, a pedra angular está lá no alto. Aquela pedra, né, angular é colocada entre as duas paredes, né, ali no arco, para sustentar. Mas veja, o alicerce está lá embaixo. O alicerce está lá embaixo. Então, quando os protestantes dizem que vocês colocam os apóstolos, colocam Pedro no lugar de Cristo, é porque eles não entendem a fé católica, não entendem dessa maneira. Veja, Cristo está lá no alto, ele é a pedra principal, ele é a pedra angular, como diz a Sagrada Escritura. E os fundamentos de sua igreja, que ele edificou sobre Pedro e os apóstolos, estão lá embaixo. Então, Cristo está no alto. Cristo é a pedra principal, a pedra que não pode ser rejeitada. Então, falta esse entendimento, né, aos irmãos protestantes. Eles acham, né, que a igreja católica, que nós os católicos, colocamos, não, vocês colocam Pedro acima de Jesus Cristo. Porque quando a gente fala que o fundamento da igreja, visível, né, que Cristo está falando para Pedro, eles não entendem essa questão de que a pedra angular, que é Jesus Cristo, não fica no alicerce, não fica, né, no fundamento, ela fica no alto. E isso os pastores não explicam. Por quê? Porque fica muito claro que, se explicar, as pessoas vão entender que Jesus Cristo fundou uma igreja mesmo sobre os apóstolos, e os apóstolos enviaram, né, seus sucessores pelo mundo, tendo como Cristo, né, a pedra angular, a pedra principal, a pedra do alto. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis mostrar nesse vídeo, né? Para que muitos dos nossos irmãos protestantes tenham, né, essa fé esclarecida e passe a enxergar uma coisa óbvia. Só existe um Deus, só existe um Jesus Cristo verdadeiro, como está lá em Efésios 4, né? Só há um corpo, só há um Espírito, só há um Deus. Então, meu irmão, isso é fato, isso não tem como refutar essa verdade. Está escrito na Sagrada Escritura. Então é isso aí, meus irmãos. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.